Vamos aqui resolver mais uma questãozinha da prova de Ciências da Natureza do Enem de 2024. Se liga no que o enunciado disse. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, Imax. Um LED acende apenas se a corrente que o percorrer está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo LED usado na representação de circuitos. Então, temos aqui o LEDzinho, certo? Que a gente tem. Então, ele vai ter esse funcionamento. Aí, o que é que ele diz? Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e max de 1 mA cada, dois resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por uma corrente máxima é. Então, a gente vai analisar essas alternativas aqui. Perceba que ele falou pra gente que ele só vai ter isso, ele só vai acontecer isso se ele for nesse sentido permitido. O sentido permitido é esse que mostra aqui. Então, analisando as alternativas, a gente percebe que nem o C e nem o E está no sentido permitido, certo? Então, aqui a gente tem a primeira coisa que temos aqui. E aqui a gente tem o que? O seguinte. Quando a gente observa aqui a letra D, a gente tem essa e essa daqui. Cada um deles, eles têm uma tensão de 3 volts e aqui de 3 volts. Ao todo, nós temos 6 volts, certo? Então, aqui a gente também não pode utilizar essa daqui, certo? Então, vamos para as duas que sobram para a gente. Na letra A, a gente vai ter o seguinte. Cada um desses LEDs, eles nos apresenta uma corrente de 1 mA. 1 mA. Então, esse resistor aqui, ele vai precisar de 2 mA. Botar pra gente 2 mA. Esse circuito todo vai precisar disso daí, não resistor, né? O circuito todo vai precisar de 2 mA para acontecer um funcionamento. Então, a gente tem que descobrir aqui como vai ser nossa resistência aqui. Como é que vai ter esse resistor. Então, quando a gente fizer isso daqui, a gente vai ter o seguinte. Percebe que os nossos LEDs, eles estão em paralelo. Então, como eles estão em paralelo, a gente vai ter aqui uma tensão de 1,5. E isso daqui vai ficar dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. E aqui, volts, certo? Quando a gente fizer isso daqui, a gente vai encontrar uma resistência de 750 ohms, ok? Então, como a gente tem isso daqui, essa resistência aqui, e a gente pode ter até essa daqui, 1.500 ohms, a gente percebe que se a gente tiver dois resistores em paralelo, isso daí vai funcionar muito melhor pra gente. Então, essa daqui não tem como e sobra exatamente essa daqui pra gente, a letrinha B, tá certo, gente? Então, essa questão a gente resolve aqui, a gente precisa ver cada um desses detalhes dela, ela é uma questão bem mais complexa para se resolver. Tem as que a gente pode eliminar de cara, como sempre tem, como acontece com a C e com a E, mas tem todas essas outras que a gente tem que analisar muito direitinho para conseguir fazer elas. E é dessa forma que a gente faz. Aqui, eu poderia ter resolvido para vocês a B, para ter a certeza absoluta, mas como a gente eliminou para aproveitar o tempo, é assim que se faz, tá certo? Mas, caso vocês queiram, vocês podem tentar resolver essa Bzinha aí com os dois resistores que tem, certo? É só utilizar a mesma fórmula que dá super certo, ok? Então, é isso, gente. Espero que tenham entendido. E até a próxima. Tchau, tchau.